antes de começar, só deixe-me avisar todo mundo, a gente faz muito bem, mas vamos continuar fazendo, orar para todo evento que a gente faz. Por exemplo, se tem um encontro de casais, um encontro de mulheres, ou outro encontro, é bom orar, porque o inimigo trabalha. Eu tinha convidado 5 pessoas, 5 casais, tinha várias que queriam estar, aí estava no caminho para estar e alguma coisa aconteceu para eles não conseguir chegar. Aí o pastor Adão me lembrou, é porque é uma coisa, batalha espiritual. É verdade. Aí tinha 2 casais preparados para chegar ontem à noite que eu convidei. Aí graças a Deus um casal chegou, mas outros 2 casais não chegaram. Aí eu pensei, desses 2 casais não chegar, e outro não ia, olha. Mas Deus é bom. Mas me lembra que a gente está numa batalha espiritual, precisamos orar por uma outra e orar sobre nossos eventos. Então tem o próximo evento que está chegando? É a reunião das senhoras? Não, é? Acho que não, é? Porque tem mudanças, assim, mas tem... Não, tem o Páscoa, né? Não, mas vai ter o chá de bebê da Chá de bebê. Quando é o chá? No último sábado do mês, acho que é 28. 28 de março, né? Então é bom estar lembrando, orar, que Deus pode usar o chá da bebê? Pode. E sempre usa, né, as coisas para Deus. Então a gente fica orando sobre esses eventos. E lembra que é Deus. Sem Deus, a gente não consegue nada. Né? Abre sua Bíblia para Jonas, certo? Quando eu era criança, gostei de brincar esconde-esconde. Aí meu irmão era mais velho. Aí eu vou esconder. Aí eu estou escondendo dentro de uma salazinha. Aí na salazinha eu estou respirando bem profundo. Porque eu corri rápido. E meu irmão me achou. Sem graça. Aí eu vou esconder de novo. E ele me acha porque eu não prestei atenção. Meu pé estava saindo da coisa e ele viu meu pé. É porque meu irmão era mais velho. Meu irmão era mais inteligente. Meu irmão tinha mais capacidade, mais sabedoria. E eu não conseguia esconder do meu irmão, né, na brincadeira de esconde-esconde. Ele sempre foi me buscar. O interessante, em Jonas a gente tem um profeta que tenta fazer esconde-esconde com Deus. E parece ridículo. Parece uma coisa que, como ele pode pensar em fazer isso com Deus? Porque realmente o tema hoje à noite é essa. Você não pode correr de Deus porque Ele consegue pegar você. É bem simples. Você não pode fugir de Deus, não pode correr de Deus porque Ele consegue achar você. Ele é onipotente, sabe todas as coisas, está em todo lugar. Onde você vai esconder, onde você vai fugir, Ele está. Então, aqui nós temos Jonas e a história de um profeta no Velho Testamento, e ele faz coisas que não faz sentido com a nossa teologia, até com a nossa teologia, com as nossas crianças, a gente ensina nossas crianças. Antes de começar Jonas, vamos lembrar que os profetas eram policiais, como se fossem policiais. Como é policial? Um policial tem que reforçar a lei da terra. Aí o profeta, ele tinha a mesma responsabilidade, ele tinha que reforçar a lei da terra. A lei de Israel era a lei de Moisés. E na lei de Moisés diz, obedece Deus, vai ser abençoado, se desobedecer Deus, vai ser amaldiçoado. Então os profetas tinham essa responsabilidade de chegar para a liderança do país e falar como está a situação deles diante da lei de Moisés. Mas não só isso, se você fica um dedo aqui em Jonas, vai para Êxodo 19, quando Deus está começando o país Israel e faz essa grande aliança com Israel, ele fala uma coisa interessante para Israel, é uma coisa que eles devem sempre lembrar e tem que ser relembrada, como a gente também tem que ser relembrado, nossos papéis. Mas em Êxodo 19, versículo 5, Deus fala assim para Israel: agora se me obedece fielmente e guarda a minha aliança, você será meu tesouro
pessoal, entre todas as nações, embora, o quê? Toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O que ele está falando para Israel? Ele está dizendo, Israel, vocês vão ser especial para mim. Vocês vão ser um país especial. Mas não esquece, todos os países são meus. E vocês vão ser um país sacerdote, significa que vocês vão interceder por os outros países. Então, durante todo o Velho Testamento a gente vê que Deus trabalha com Israel, mas não trabalha com Israel na exclusão dos outros países, Ele trabalha com Israel para incluir os outros países. Israel é para abençoar os outros países, Israel é para evangelizar os outros países, Israel é para ajudar os outros países a conhecer Deus verdadeiro. Então a gente chega para Jonas, e Jonas tem essa responsabilidade também. Vamos lá em Jonas capítulo 1, versículo 1, a gente vai ver. O primeiro ponto é essa, que Jonas tentou correr de Deus. Que já diz, olha, Jonas capítulo 1, versículo 1. Olha, Jonas está no avião fugindo. Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas era, você tem que entender, nesse momento, na vida de Jonas, ele era um profeta famoso. Como eu estou sabendo isso? A gente não vai levar tempo, mas em 2 Reis 14:25, você pode anotar, 2 Reis 14:25, e pode ler que Jonas foi um profeta que chegou para Israel e disse que Deus vai aumentar as fronteiras. Pensa comigo, você tem um terreno, e chega um profeta com toda a sua autoridade, e ele chega e diz para você: olha, no futuro tu vai ter não só esse terreno, mas mais 5 terrenos. Você gostou da palavra? Quem não ia gostar? É ruim quando o profeta chega e diz: está vendo esse terreno que tu tem? Vai ser tirado de você, e tu vai ter mais não. Aí ninguém gosta de ouvir isso. Aí sim, quando o profeta falou isso para um rei, o rei não gostou muito do profeta não. Mas quando o profeta chegou para o rei e diz: está vendo a sua fronteira? Vai aumentar. Aí o rei de Israel diz: esse é o cara, eu gosto de Jonas. Esse é o contexto de Jonas, certo? Então Jonas é famoso em Israel. Ele era assim, todo mundo gostou de ouvir dele. Mas é interessante, aqui diz que a palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive. Eu quero que você observe primeiro que Deus revela a sua vontade para Jonas. Deus revela, diz a palavra do, quem é? Do Senhor. Agora isso é importante, talvez vocês não estão enfrentando isso ainda não, mas vai enfrentar. Tem pessoas que dizem que a gente não pode ter certeza dos ensinamentos de Deus, porque é uma questão de relativismo ou sua opinião. Em epistemologia, eles têm dúvida sobre será que isso que Deus diz, ou será que Deus diz outra coisa. Tem um movimento que diz assim: você não pode ter dogmas na igreja, você não pode falar com certeza, porque pode chegar outra pessoa com outra perspectiva, e aquela pessoa tem que estar certa também. Mas está errado. Por quê? Porque nós temos a palavra chegando para Jonas, é uma palavra tão clara: vai depressa para Nínive. Até versículo 3, ele faz o contrário. Então ele entendeu claramente o que a vontade de Deus foi. Então o que a gente vê sobre epistemologia é essa: quando Deus fala, ele sempre fala clara e compreensível. A vontade de Deus é sempre clara e compreensível. Entendeu? Dá para entender o que Deus não é escuro, Deus é luz. Então ele vai deixar claro. Às vezes, coisas no Antigo Testamento não é muito claro para quem? Para nós. Porque nós temos 2, 3, 4 mil anos naquela época, né? 2, 3 mil anos. Mas eles, no momento, foi claro que Deus estava revelando. E aqui foi bem claro: você vai para essa cidade
E o que ele falou sobre essa cidade? Sua maldade subiu até mim. Uau! Então ele entendeu qual era a cidade de Nínive. E ele sabia sobre a maldade. Interessante. Outra coisa a gente pode observar sobre a vontade de Deus aqui é que Deus é o Deus de Israel, mas Ele é Deus de Nínive. Nínive pertenceu a quem? Você lembra? A Síria. A Síria não é Israel. A Síria fica no nordeste de Israel, norte de Israel, e lá no futuro, a capital é Nínive, e fica, na verdade fica 880 quilômetros de onde Jonas estava nesse momento. Então era longe, mas mesmo que era longe, o Deus de Israel é o mesmo Deus daquela região. E eu acho interessante, versículo 1 diz o quê? O versículo 2, aliás, diz o quê? Você vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, Deus, usando uma palavra bem clara, dizendo: ei, eu estou consciente do que está acontecendo lá. Eu sei, vocês também estão conscientes. Mas eu, como Deus da terra, toda nação é minha, eu reconheço a maldade. Aí isso deve nos encorajar a saber isso, que nosso Deus não é só o Deus daqui, de nossa igreja bíblica aqui, mas Ele é o Deus responsável para Moçambique, Ele é o Deus de Irã, o Deus da China. Quando um país diz não pode entrar como missionário, a gente fala, podemos sim, porque nosso Deus é soberano de todos os países. Ele está vendo a situação em todo lugar. Nínive eram os inimigos de Israel. Versículo 3 diz o quê? Primeiro, quase 5 palavras. Alguém leia. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Pois é, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele entendeu a vontade de Deus na sua vida. Ele entendeu. Mas ele quis fazer o contrário. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Você entende o que é a vontade de Deus para a sua vida? Você entende a palavra de Deus? E vamos pensar em algumas ordens difíceis de Deus. Porque para Jonas, nesse momento, da altura dele, de ser bem famoso em Israel, ele não gostou dessa revelação. Ele não gostou da vontade de Deus. E ele vai tentar fugir, vai correr de Deus. Mas uma pergunta para nós. Tem coisas na Bíblia que você não gosta de ouvir? Por exemplo, às vezes as pessoas têm dificuldade em entender que salvação é só pela graça, mediante a fé em Cristo, nada mais. Não sei quantas vezes a gente evangelizando e as pessoas têm que colocar mais uma coisa. Eles não querem que seja só Jesus. Tem que ser Jesus e mais uma coisa. Aí a gente diz, não foge da vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra diz. Mas as pessoas fogem. Eles correm da revelação clara e compreensível. Mas tem outras coisas difíceis que a gente vê na palavra. Por exemplo, pedir perdão da sua esposa é difícil? Para alguns homens, nunca aconteceu. Eu já falei com pessoas na igreja, homens na igreja, aí eles dizem, eu nunca pedi perdão da minha esposa. Eu disse, rapaz, tu nunca pecou? Nunca errou? Que esposa maravilhosa você tem, porque ela tem um marido que nunca errou. Mas é difícil, porque o homem tem que humilhar. Ou pedir perdão daquele irmão difícil na igreja. Tem que fazer. Tem, assim, às vezes Deus revela na tua palavra e Deus mostra uma coisa que não é fácil obedecer. Então, antes que a gente joga a pedra para Jonas, e a ideia dele de fugir, a gente tem que olhar para nós primeiro e diz, mas qual parte da Bíblia eu gosto de evitar? Talvez a parte que diz, seja santo, porque eu sou santo. Ou toda palavra deve ser edificante, cheia de graça. Ou devemos honrar Deus com as primícias. Tinha oferta agora, não foi? Eu conheci uma pessoa que
Diz, Deus entende minha situação, por isso eu não estou dando não. Como é? Se não dá, Deus está entendendo sua situação. É melhor, Deus sabe sua situação e você dá. E confia, dando suas premissas e vê o que Deus faz. Lembra aquele viúva? Ela deu o quê? Deu centavos, mas Jesus disse, observei o que ela deu, e ela deu tudo, e ela deu mais que os outros. E os discípulos dizem, oxi, eu nem escutei a moeda dela cair na coisa. Aí Jesus disse, mas eu escutei. Entendeu? Então é isso, gente. A gente, às vezes tem coisas, a gente fuge também da vontade de Deus, e devemos não. Então Deus revela para nós através da sua palavra também. Essa palavra foi dada para Jonas, e Jonas fez o quê? Versículo 3, fugiu da presença do Senhor. Como ele pode correr da presença do Senhor? Vamos ler todo o versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Ele fala duas vezes nesse versículo, para fugir do Senhor. Já pensou, onde é essa Tarsis? Alguns estudiosos acham que fica na Espanha. Ninguém tem certeza absoluta, mas deixe-me ajudar você. Nínive é para cá, Jonas está aqui, ele desce para o que é Tel Aviv hoje, que era Jope naquela época. Ele pega um navio para ir aqui em Tarsis. Então, onde Deus manda é para cá, o templo do Senhor é aqui, e ele está fugindo longe. Alguns judeus tinham um mau pensamento que Deus é um Deus presente onde? Em Jerusalém. Mas Jonas era um profeta. A gente vai ver com as próprias palavras dele, ele vai falar mais na frente que Deus é o Deus da terra. Então ele sabe que Deus está em todo lugar. Mas de alguma forma ele achou, ele justificou na mente dele que ele pode sair dessa missão. Ele não vai ficar responsável por essa missão. Qual missão? Prega para Nínive. Ele não quer pregar para Nínive. Ele não. Então ele fugiu. Aí ele acha que ele pode fugir. Jeremias 23, 24. Fica um dedo aqui, olha o que dizem. Jeremias 23, 24. Tem Jeremias. Jeremias 23, 24, olha que o Senhor fala, poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Olha aí de novo, poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Bota aí um versículo fantástico para lembrar a onipresença de Deus na nossa vida. E vamos para Eclesiastes e ver o que Salomão diz, sabendo dessa verdade. Eclesiastes 12, tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. A Eclesiastes termina sua reflexão sobre vida e propósito e satisfação. E olha o que ele diz em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Por que, Salomão? Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está o quê? Escondido. Seja bom, seja mau. Então Salomão estava dizendo, ei, você quer refletir na vida, a dificuldade na vida, deixe-me só dizer isso, teme Deus, porque Ele está vendo tudo. As coisas escondidas, e as coisas boas, e as coisas ruins. Então,
A gente sabe que Deus enche todo lugar, Ele está com seus olhos em todo lugar e não tem como fugir dele. Mas de alguma razão ou outra, esse Jonas pensou que ele podia fugir da presença de Deus. Deixa-me dizer uma coisa para você. Quando você começa a pecar, você começa a perder raciocínio bíblico. Não é verdade? Raciocínio bíblico. Você vai dizer, eu vou mentir. Aí depois mentir, tem que fazer mais uma mentira. E mais uma justificação. Aí até tem pessoas que começam a justificar, não, eu vou fazer essa mentira para salvar a minha vida, porque Deus quer usar eu para ter uma grande nação no futuro. Meu nome é Abraão. Lembra? Abraão fez isso? Ele mentiu sobre a esposa, aí ficou na mentira, recebeu muitos presentes do faraó, e no fim o faraó ficou sabendo e o testemunho de Abraão não foi muito bom, não. Então é isso, quando a gente fuge da vontade de Deus, da presença de Deus, a gente só estamos justificando a nossa mente, uma raciocínio que é maluco, que não tem razão. É como uma criança pega um biscoito que não é para pegar e está lá escondido no quarto e masticando. Eu não gosto quando as pessoas masticam a boca aberta, viu, Carlos, quando viaja comigo, não faz, tá certo? Não. Mas quando as pessoas fazem, eu já observo rápido, né? Eu não sei porque é uma mania, né? Essa é uma mania minha. Minha esposa diz, interessante, difícil você escuta o que eu estou falando aqui, mas se eu fico, você escuta tudo. Ela diz, é verdade, rapaz, é uma mania minha, não sei porquê. Mas assim, a gente, porque eu estava falando isso? Ai. Oi, Cristal. Porque quando eu era criança, aí eu estava masticando a boca naquela biscoito escondida da minha vovó, não percebi que minha boca estava fazendo barulho, aí ela chegou e me achou, entendeu? Aí a criança acha que ele é esperto, não é? Acha que ele consegue esconder. E como aquela criança com a mãe está falando, ele tem a mão lá atrás, tem não. Aí a gente tem tanta sabedoria, a gente sabe que está escondendo atrás. Aí aqui nós temos Jonas agindo como criança. Tem não. Olha, ele está lá, eu estou fugindo de Deus. Eu não entendo a raciocínio dele. Eu acho no fundo do coração dele, ele não quer fazer aquela missão. Ele não quer. Então ele diz, não, se eu fugir, tem outros profetas, Deus vai usar outras pessoas, Deus vai esquecer de mim, aí eu vou viver minha vida de cruzeiro no Mediterrâneo, entendeu? E acaba minha vida desse jeito. Mas, rapaz, o Jonas correu da presença de Deus, mas não tem jeito não. Por que Jonas faz isso? Vai para capítulo 4, Jonas 4, versículo 2. Jonas 4, 2 dá uma dica porque Jonas fugiu. 4:2 ele disse assim, olha como ele fala. Ele orou ao Senhor, isso é Jonas falando. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Porque ele está falando, o Jonas está dizendo, Deus, eu não queria ver os cidadãos de Nínive ter sua compaixão, sua misericórdia. Porque a gente sabe, no final, Deus faz isso por causa do que ele pregou e arrependimento. Aí ele não quis. Ele não queria dar essa pregação para ter arrependimento, porque ele não quis esse povo arrepender e experimentar a graça de Deus. Me diga uma coisa, se já não queria alguém ser salvo, se já queria alguém não experimentar as coisas, as belas de Deus, a misericórdia, a graça, deixe-me ajudar você a entender quem é essas pessoas de Nínive. De acordo com as próprias palavras dos reis da Nínive, da Síria,
Eles falaram assim: eu sou forte, eu sou Deus e ninguém pode mexer comigo. Eles pegaram o inimigo deles e fizeram um buraco aqui na boca, saindo na garganta aqui, e colocam uma corda e jogam a pessoa dentro como se fosse um cachorro amarrado. Eles pegaram as cabeças e tiraram as cabeças e fizeram arte com as cabeças do inimigo. Eu ouvi falar que eles tinham uma maneira de abrir a boca e forçar a boca aberta e manda formigas para entrar e comer a pessoa devagar. Eles eram uma pessoa cruel. E não só isso, idolatria horrível nesse país. Então imagine um inimigo. Então deixe-me ajudar você. Imagine alguém chega na sua casa e devagar nos seus olhos mata seus filhos. Devagar, não rápido, devagar, tirando pele por pele, pegando sua esposa e estrupando ela na sua frente e matando ela devagar, o tempo todo tratando você como cachorro. Você queria o que para esse povo? Você queria a misericórdia de Deus ou a justiça de Deus, a ira de Deus? Se a gente fala sincero, a gente ia dizer: eu quero a ira de Deus. Os Estados Unidos estavam na guerra, não uma guerra grande, tinha um inimigo da Líbia. Líbia? Algum país lá. Era da época de Reagan, ou Bush. Gaddafi. Era Gaddafi. Gaddafi era ditador de qual país? Na Líbia. Líbia, tá certo, era Líbia. Normal, Gaddafi. Aí eu acordei bem cedo com o amado Dylan Fowler. Você conhece Dylan Fowler? Até o filho dele estava aqui durante o ano passado, não foi? Aí, e o Dylan Fowler ia orando 3 horas de manhã para missões. E Dylan começou a falar sobre Gaddafi. E na minha mente, isso, vamos orar aqui, Estados Unidos, pega esse ditador. Na minha mente, eu estava pensando assim. E Dylan fala com toda aquele compaixão no coração, diz: e Deus, nós oramos pela salvação desse homem. Aí eu abri meu olho assim e disse: puxa, ele está certo ou errado? É para orar isso mesmo, né? Vamos orar pela salvação dessa figura. Rapaz, eu fui repreendido aquele dia. Mas eu pensei em Jonas agora. Jonas não tinha um coração para ver as pessoas de Nínive converter, não, porque era cruel e não mereceu nos olhos dele. Por que Jonas fugiu? Porque ele não achou o povo digno da misericórdia de Deus. Mas diga uma coisa: quem é digno de receber a misericórdia de Deus? Quem merece? Começa a falar que um pecado é menos leve que o outro. Quando as pessoas falam assim, sabe que nós temos que lembrar todo mundo? O primeiro pecado. O primeiro pecado foi o quê? Comer uma fruta. Eu comi fruta hoje, Cristiano. Comi não, Cristiano, né? Mas ontem eu comi. A gente comeu uma fruta aí. Qual é errado comer uma fruta? Pense comigo. Adão comeu uma fruta e qual foi o resultado? Morte para toda a humanidade. Se a gente fosse do mundo, a gente falaria injusta. Está errado. Mas a gente, somos da igreja, conhece a Bíblia e diz: não, foi certíssimo, porque Deus falou, não come a fruta. Aí quando ele comeu, foi rebeldia contra Deus soberano e eterno. Gente, pecado é sério. Eu lembro na minha Bíblia diz: o salário do pecado é... Não diz o salário daquele pecado pesado. Por exemplo, não honra a mãe quando chega na casa, viu? Aqui. Não diz isso não. Não mente, John James. Não pode mentir não. Não, Deus não fala isso. Deus fala o salário do pecado. Então todo pecado merece morte. Então não existe alguém, pai, que a pessoa merece vida eterna. Quem merece? Ninguém. Todos nós merecemos inferno e o castigo de Deus. Mas Jonas tinha atitude, né? Ele tinha atitude que ele gostou da fama dele. Aí ele diz: não, eu não vou lá. Eu vou fugir. Então, segundo ponto, o resto do capítulo vai falar sobre como Deus foi atrás de Jonas.
Olha aí, versículo 4. Qual é a primeira duas palavras em NVI? O Senhor. O Senhor. Ok. Temos Jonas fugindo. Agora temos Deus agindo. Vamos ver como Deus age. Versículo 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco que ameaçava arrebentar-se. Primeira coisa que eu quero que você ver é que Deus foi atrás de Jonas através da natureza. A natureza. Deus é soberano da natureza. Eu louvo o teu nome por isso. Lembra quando Jesus levantou lá no mar Galileia, e ele falou o que para o vento? Quiete-se. E o vento obedeceu. Qual foi a resposta dos discípulos? Quem és? Até o vento obedece. Até o vento obedece, exatamente. Quem é? É o Deus soberano da toda a criação. Ele é soberano sobre a natureza. Eu louvo a Deus por isso, porque lá na África foi, de acordo com meteorologistas, o dia que a gente tinha para fazer um dia de diversão no safari da África do Sul era o dia de chuva, e a noite antes era dia de tempestade. Aí eu disse: oh Deus, o Senhor sabe, eu estou na África, eu não sei se eu vou voltar, eu queria tanto no safari, mas Deus, eu sei, não é muito importante, mas eu estou pedindo, o Deus soberano da natureza, por favor, ajuda a gente a conseguir. Meu amigo, aquele dia foi dia de sol, não foi? Foi maravilhoso. É um dia maravilhoso. Eu disse: olha, Deus está sob controle, né? Mas quando eu era criança, eu gosto de jogar beisebol. Aí tinha um jogo de beisebol, e era para chover. Aí eu orei para não chover. Só que na minha mente eu pensei no crente que é fazendeiro, que está orando para Deus mandar chuva. E aí, como Deus age? Não sei, quem tem mais fé, né? Não. Mas no plano perfeito dele. Mas a gente vê aqui que Deus é soberano sobre a natureza. Ele usou a natureza para chamar a atenção do Jonas. Não só isso, mas Deus é soberano e usou os marinheiros. Vamos ler versículo 5 a 16. Cada um lê um versículo. Começa o versículo 5. Alguém lê 5, outro 6, outro 7, até 16. Todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a profissão? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adoro do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles.
Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pois é, então Deus foi atrás de Jonas, foi atrás com a natureza, ele jogou vento, jogou tempestade, e agora o capitão vem buscar, vê eles dormindo, e levanta ele e disse o quê? Vai buscar seu Deus. Então, olha, não é assim que às vezes Deus usa até as palavras dos descrentes para nos repreender. Eu lembro um descrente lá em Maceió, ele tinha mais boas obras do que o crente da igreja. E ele justificando como ele não vai para a nossa igreja, porque ele faz melhor a vida do que aquele crente. Então Deus usa até às vezes o descrente. E aqui o capitão chegou para ele em versículo 6, dirigindo, ele diz: levanta e clama ao seu Deus. Mas em versículo 7, parece que Jonas não fez. Em versículo 7, Deus usa até a tripulação, os marinheiros. Deus usou a sorte deles. Deus usa a sorte. Quando diz boa sorte, a gente fica assim, não existe sorte. Mas aqui está a sorte em sentido de, provavelmente, a gente pensa na sorte, a gente pensa em tirar um pau, e quem tem um pau maior é culpado, né? Mas às vezes é uma pedra. Aí eles usam. Lá em Levítico, o sacerdote usou sorte para ver qual animal vai ser sacrificado. Então é nada novo para eles. Mas eu acho interessante, Deus até usou os marinheiros e diz: alguém está culpado. Porque essa tempestade não é normal. O cara que anda no mar, ele conhece o mar bem. Conhece, ele sabe até os ventos, é interessante, sabe até as correntes, eles entendem muita coisa. Esses marinheiros perceberam, alguma coisa está estranha, isso não é normal, e alguém está culpado, então vamos fazer sorte. Eu não sei se como Jonas fez o sorte, Ele diz: deixa eu pegar essa pedra aqui. Ok, quem pegou a pedra com o ponto preto? E Jonas olhou, aí ele provavelmente deixou todo mundo falar, para ver se alguém outro tinha a pedra. Ele: sou eu. Aí agora eles fizeram o quê? Os marinheiros perguntaram ele várias perguntas boas, não foi? Qual foram as perguntas? Você viu? Dizem assim, versículo 8: diz-nos que é responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde vem, qual a sua terra, que povo você pertence. Eu acho legal que Jonas ele não deixa nada atrás. Ele fala a verdade. Ele diz o quê? Sou hebreu, adorador do Senhor. Mas eles não só falam isso. Ele diz: o Senhor que criou o céu e fez o mar e a terra. Eu acho que quando os marinheiros ouviram aquela palavra, o Deus criou o mar, eles ficaram assim: tu é doido, meu macho? Como você pode assim, faz uma coisa dessa? Você vai fugir? Ele sabia que estava fugindo do Deus dele, mas eles não ligaram muito, porque todo mundo tinha seus deuses. Ele pagou o ingresso, ele embarcou, mas quando chega essa tempestade, ele diz: quem é você mesmo? Sou profeta Jonas, fugindo da presença do meu Senhor, mas ele é que fez o mar. Aí ele diz: tá certo, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer o barco mais leve. Aí ele chega para Jonas e diz: o que precisamos fazer? E Jonas, ele sabia que Deus ia salvar a vida dele? Não, Jonas diz: tem que me jogar no mar. Aí Jonas, em vez de obedecer à vontade de Deus, ele queria o quê? Queria morrer. Em vez de ser conhecido profeta que salvou a vida dos seus inimigos, ele queria
morrer. Já pensou? Interessante, em Jonas aqui, agora a gente vê a atitude dos marinheiros. Ele diz, não, nós não queremos tirar a vida desse rapaz, mas agora a gente tem que fazer para salvar a vida do barco. E ele está falando mesmo, ele está nos mandando fazer isso. Aí eles imploraram para Deus, não coloca esse sangue inocente em nossa cabeça. Então, sabe o que está vendo? Descrentes estão mostrando mais sensibilidade para a importância de uma vida do que um próprio homem de Deus. Não é? O profeta era para ter muita compaixão para Nínive, para muita criança, para muitos viúvos e muitos adultos, mas ele não tinha compaixão nenhuma. Os marinheiros tinham essa sensibilidade. Agora é interessante, os marinheiros fizeram o que com ele? Jogou no mar, não foi? E depois, o que aconteceu? Imediatamente, a tempestade cessou. E os marinheiros fizeram o quê? De acordo com o versículo 16. Eles temeram quem? O Senhor, não é? De Israel. E fez sacrifícios para ele. E provavelmente volto a dizer que nós vamos louvar o Deus de Israel. O Deus. Mas é interessante, eu falo isso porque Jonas está escrevendo o livro de Jonas. Mas Jonas está onde agora? No mar. Está no mar. Ele não viu que esses marinheiros adoraram Deus. Só Deus revelou mais tarde para ele, quando ele escreve o livro de Jonas, né? Ele fica sabendo, uau, olha aí, meu amigo, esses homens são melhor do que eu. Exatamente, isso é a ironia do livro inteiro. A ironia desse livro inteiro, quando o judeu leu Jonas, era para pegar o coração do judeu e diz, vocês estão errados em pensar só em vocês. Vocês têm que pensar em outros países, outras nações. Então, na aplicação para a igreja, está errado de só pensar nós na igreja e viver uma vida só da igreja. Nós temos responsabilidade de falar com os vizinhos, falar com as outras pessoas e alcançar outras para Cristo. Como alguém falou para mim e disse, mas eles falam palavrão, papai. Agora você sabe que foi um filho meu. Diz, pai, mas se eu faço amizade com esses descrentes, eles falam palavrão. Eu disse, certo, eles vão falar palavrão porque não tem Jesus. Mas não significa que tu fala palavrão. A gente não ganha o descrente fazendo as coisas descrentes. A gente ganha o descrente com a verdade. Mas a gente pode chegar ao lado deles para falar de Jesus. E nós devemos estar fazendo a missão de Deus e não fugindo da missão. Deus usa todas as coisas para nosso bem. Usa. Até descrentes para nosso bem. Romanos 8, 28. Né? Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Coisas boas e coisas ruins. Nesse meio Deus usou. Eu quero observar outra coisa para você nesse texto. Toda a natureza e os descrentes obedeceram à soberania de Deus. Mas o homem de Deus não obedeceu. Interessante, é? O vento obedeceu, a tempestade obedeceu, até a sorte deu como Deus quis. E até agora, no versículo 17, um peixe grande vai obedecer. Mas o homem de Deus não obedeceu. Porque ele estava tentando fazer o quê? Fugir da sua responsabilidade, fugir da presença de Deus. E Deus diz, não. Eu não vou deixar fugir, não. Eu vou atrás de você. E Deus pega, porque Ele é soberano. Versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Interessante, é? Jonas não quis fazer a obra de Deus, fugindo da presença de Deus. Aí ele está no cruzeiro para mais longe de Nínive. E Deus pega atenção, ele diz, não. Eu sei que Deus está fazendo essa tempestade, mas eu prefiro morrer. Me joga no mar. Aí ele vai no mar e Deus diz o quê? Não. Tu vai morrer agora não. Aí ele mandou o peixe. O peixe era beleia? Ninguém sabe. Não diz.
Dizem a história de um homem de 1800 foi engolido por uma baleia. Mas o pessoal fala que é só fofoca. Até ele, quando foi sepultado, diz o nome dele, James Berkeley, o outro Jonas. Diz assim na sepultura dele, aquela coisa de pedra. Como chama? Lápide. Lápide. Mas ninguém provou. Mas muitas pessoas tinham abrido peixes e na barriga de peixes grandes tinham outros peixes vivos. Interessante. Eu ouvi falar, tinha uma pessoa, foi achada uma pessoa que estava desmaiada, mas estava viva. Mas olha, o mundo diz, impossível sobreviver. Impossível para quem? O Deus que criou o mar e a terra, Ele pode fazer qualquer coisa. Dá para Deus fazer. Entendeu? Então Deus mandou esse peixe. Aí esse peixe pegou. Eu assisti um desenho animado. O desenho animado mostrou como se fosse o peixe grande. Subiu e pegou ele lá em cima. Mas a gente vai ver em capítulo 2. Foi assim não. Ele foi jogado no mar. E ele vai descer. E próxima semana a gente vai ver que ele achou que morreu. E depois ele ficou sabendo. Morri não. Estou vivo. Eu estou bem embaixo. Olha como foi. Interessante, no hebraico, as palavras dizem assim, faz a vontade de Deus, né, Jonas? Ele diz, vou fugir. Eu vou descer para Jopa, eu vou descer para um barco, e dentro do barco desci, e jogou eu no mar, e eu desci embaixo do mar. Estou lá embaixo. Quando você quer fugir da presença de Deus, você fica lá embaixo. Não é? Mas Deus quer que você esteja lá em cima. Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele trabalhou na vida de Jonas assim. Deus é soberano sobre tudo. E Ele usa tudo para pegar nossa atenção. Gênesis diz que Deus criou os grandes animais aquáticos. Jó 41, versículo 1 diz que Deus criou um bicho chamado o Leviatã. Aí se você tem tempo, leia Jó 41, o capítulo inteiro fala, olha, esse peixe grande, eu acredito que não foi baleia não, eu acho que foi tipo de Leviatã. Vocês sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, acho que foi segunda ou primeira, não lembro, um capitão alemão estava observando um barco que ele mandou um foguete para explodir. E quando explodiu, ele estava assistindo, de repente ele falou para o cara para anotar, disse, aí falou o quê? Ele falou que o barquinho foi engolido por algum peixe e subiu. Não sei. Mas se você ler sobre o Leviatã, os outros, como a Bíblia diz, grandes animais aquáticos, eles dizem que a gente nem explorar, a gente nem não exploramos ainda 95% do mar. Já pensou? Significa que tem muito ouro escondido para já. Não, também. Provavelmente tem muito peixe grande. Ouvi falar em Japão, uma vez, mesma coisa. Foi registrado em Japão, um barco de peixe, pescadores foi pegar peixe e algum peixe pegou eles e sumiram. Não acharam. Não sei, eu só sei isso. Tem muita história na história que fala sobre peixes grandes, mas aqui em Jonas Deus deixa bem claro. E a gente sabe que Deus pode fazer isso porque Ele é sobrenatural e pode fazer qualquer coisa, Ele é todo poderoso. Então você está tentando esconder de Deus. Tem coisas na sua vida, você sabe, não deve fazer, mas está justificando e diz, não, eu prefiro não fazer, eu vou fingir que Deus não está vendo. O que Deus vai fazer na sua vida para pegar a sua atenção? Qual natureza Deus vai usar para chamar a atenção? Qual pessoa Deus usa? Porque Deus usa todas essas coisas até hoje, não é? Eu não tenho momento mais confessado do meu pecado do que o vento. Você acredita? Eu viajo de avião. E quando aquele vento bate em meu avião, e o avião começa a balançar. Você pode olhar para mim, eu estou fazendo o quê?
Eu estou orando, confessando todo o pecado que eu posso lembrar que eu fiz. Oh Deus soberano de terra e céu, Pai, me perdoa sobre isso, o pensamento, coisa que devia ter feito, não fiz. Meu amigo, Deus usa as coisas para pegar atenção nossa, não é? Aí a gente, interessante, a gente fala para nossos filhos, né? Pai, filho, você não pode esconder de Deus. Pode esconder de papai, pode esconder da mamãe, mas esconde de Deus? Não. Jamais. E Jonas, pai, ele estava doido. Ele pensou que podia esconder, mas não podia. Né? Vamos orar e lembrar nesse momento nossa vida com os olhos fechados e cabeça baixada. Agora a oração dele foi bonita, né? Aí a gente vai ver próxima semana a oração dele. Vamos ver. Aí nesse momento, pense na sua vida. Tem alguma revelação Deus deu através da sua palavra maravilhosa? Talvez seja a missão de dar um estudo evangelístico do livro de João para alcançar alguém com o evangelho. Que você está fugindo ou você está justificando dizer, eu vou esperar. O que Deus tem que fazer para pegar atenção. Lembre, não pode correr de Deus. Porque Ele corre mais rápido. Ele é todo poderoso, em todo lugar. Ele sabe o que é bom e o mal, que a gente faz escondido. E Ele quer o melhor para nós. Nosso Deus celestial, ajuda-nos a lembrar que não tem nada melhor do que sua vida. O Senhor é a verdade, a vida, é o caminho. E não tem nada melhor do que obedecer tua palavra. Às vezes sua palavra, a sua vontade é difícil para a nossa natureza. Para Jonas foi difícil ver os inimigos ter compaixão. Mas Deus ajuda-nos, diante de jogar pedra em cima de Jonas, de lembrar, tem coisas que a gente foge também da sua vontade. Deixe-nos saber claramente o que a sua vontade é para a gente fazer. E ajuda-nos, ó Deus, a obedecer. Deus, se tem alguém aqui que está escondendo coisas dos seus pais, ou da sua esposa, do seu marido, ou do Senhor, nesse momento ajuda a pessoa a confessar aquele pecado. E bota o coração certo. Porque nós sabemos que não tem nada melhor do que sua vontade. E Deus, jamais a gente pode fugir do Senhor. O Senhor é tão poderoso, maravilhoso, merece ser exaltado. Eu agradeço por aqueles marinheiros, ó Deus, que louvaram o teu nome, exaltaram o teu nome, fez voto e sacrifício naquele barco. Que momento de adoração. E Deus, nós devemos sempre ficar maravilhados também com sua pessoa e seu poder. Seja exaltado. Em nome de Jesus oramos. Amém.